Paz do Senhor, juventude de Cristo, que bom ter você aqui. Fique com a gente porque está começando mais um Conectados na Lição. E você está no Conectados na Lição, nesse trimestre estudando sobre o tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E hoje nós estamos entrando na quarta lição, que tem por tema a implicação teológica do tabernáculo. Hoje promete, hein? E a gente está recebendo aqui o nosso comentarista da lição, pastor César Rosa de Mello. E eu já quero fazer a primeira pergunta. Pastor, seja bem-vindo. Qual a conexão do tabernáculo com a soteriologia? Quando falamos de tabernáculo, falamos de verdades que ao longo do tempo Deus revelaria ao homem. Dentro da teologia existe uma ramificação chamada de soteriologia, que nada mais é do que doutrinas da salvação. Quando nós olhamos para o tabernáculo, o que vemos ali são conceitos de como o homem ser salvo. Todo ritual que percebemos no Antigo Testamento, normalmente na questão do tabernáculo, onde aconteciam sacrifícios no altar de holocausto, se você lê Êxodo e Levítico principalmente, que fala sobre os rituais ali, você verá que existe sacrifício pelos pecados coletivos, sacrifício pelos pecados individuais, a maneira como ficar livre desta culpa. Soteriologia fala justamente isso, né? Como salvar-se diante do pecado. E é aqui que nós entendemos os conceitos, né, da confissão, onde ali era colocado a mão na cabeça do animal quando ele estava prestes a ser degolado diante do altar de holocausto, onde o pecador fazia a transferência para aquele animal e o animal morria, quando na realidade quem deveria morrer era quem pecou. Então esse é o conceito da maneira de como as pessoas alcançariam a salvação. Quando Jesus vem, Jesus mostra que a salvação hoje não consiste em sacrifício de bodes. A salvação hoje não consiste em sacrifício de carneiro, de ovelha, de roinha, seja de qualquer animal, porque a nossa salvação foi efetuada a preço de sangue na cruz do Calvário por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A nossa carta magna da fé cristã, considerada no mundo teológico de Romanos, ela versa muito sobre isso, sobre a regeneração, sobre santidade, sobre justificação. Todas essas são áreas ligadas a essa matéria de teologia que vai nos ensinar sobre salvação. É por isso que Pedro chega ao ponto de dizer, olha, não fomos comprados com coisas corruptíveis como ouro e prata. Não, mas sim com o precioso sangue do Cordeiro, que foi imaculado. Então, a maneira que hoje nós temos de nos salvar não é pelas obras, não é por qualquer outro sacrifício, a não ser naquele que já foi realizado por Cristo na cruz do Calvário. Por isso, atentemos a isso, principalmente nesta época onde muitas pessoas querem terceirizar Jesus, a sua obra redentória e até mesmo vender algumas coisas no céu. Atente para isso, você não precisa pagar mais nada. O sangue de Jesus Cristo, Paulo chega a dizer que a cédula que nos era contrário foi tirada do meio de nós e cravada na cruz do Calvário. Então hoje você é salvo, é liberto, remido no sangue do Cordeiro. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Lembrando que a salvação ela é um desenvolvimento que é operado através de nós e pelo Espírito Santo e que será consolidada quando acontecer a glorificação. Então esqueça esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu sou salvo em Cristo Jesus e serei salvo pela misericórdia de Deus
quando eu passar pelo processo da glorificação. Muito interessante. Pastor, qual o conceito da hamartiologia na época do tabernáculo? Essa lição é bastante interessante porque agora nós vamos trabalhar não da questão soteriológica, mas da hamartiologia, que é outro termo cunhado no mundo teológico para indicar doutrina sobre o pecado. Quando você vai estudar sobre o pecado, você vai encontrar sobre o pecado original, sobre a natureza pecaminosa de Adão. Só que o nosso ponto aqui é o tabernáculo e todos esses conceitos. Pois bem, a Bíblia diz que a força do pecado é a lei. E o homem só se torna conhecedor do pecado quando ele conhece a lei. Uma das primeiras coisas que Deus fez com o povo ao sair do Egito foi dar o quê? Os 10 mandamentos. Foi dar o quê? Instituições, leis cerimoniais, leis religiosas, para que eles pudessem entender. Então, a partir disso, nasce o conceito de pecado-nação. Vamos voltar um pouquinho. Lá no Jardim do Éden, Deus deu uma lei: de todas as árvores vocês podem comer. Agora, que está no meio do jardim, não. Então, lógico, se eu transgredir essa lei, se torna pecado. O que aconteceu com os nossos primeiros pais? Transgrediu a lei, logo pecaram. O apóstolo Paulo vai dizer em 3,23 de Romanos que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. O povo de Israel no deserto, tudo aquilo que era condenado no decálogo, logo era pecado. Vamos lembrar algumas delas? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não usará o nome do Senhor teu Deus em vão. São alguns. Logo, se eu transgredir tal mandamento, é pecado. Nesse contexto que nós estamos estudando aqui sobre o tabernáculo, o que levava as pessoas a ir oferecer sacrifícios no altar de holocausto? A noção de pecado. Todos eles que praticavam pecado sabiam que tinha errado, logo ia buscar a redenção do seu pecado. No momento atual, uma dos maiores engodo que o diabo tem colocado na mente de muitos crentes é que não é pecado, não tem problema, não faz mal. Outros advogam que pecado era no passado, hoje não é mais pecado. Queridos, o que era pecado no passado continua sendo pecado. O que a Bíblia condenava no passado ainda condena. Então não se iluda com essas propostas ditas nesse período pós-moderno. Pecado sempre produzirá separação entre o homem e Deus. 59:2 de Isaías. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, ele sempre vai gerar um sentimento de culpa na vida das pessoas. O pecado vai fazer com que o homem se distancie de Deus. Eu lendo um livro certa feita, o autor chega a dizer que um pecado é um tiro direto na santidade de Deus. Então, querido, tenha noção disso. Deus estabeleceu leis para que vivamos por ela. Deus estabeleceu limites na nossa vida. Cuidado com o pecado. Não brinque com o pecado. A Bíblia diz fugir de toda a aparência do mal. Para nós que somos jovens, fuja dos desejos da mocidade. São recomendações bíblicas. Não deixe que o pecado estrague a sua vida. Não deixe que o pecado estrague o seu futuro. Não deixe que o pecado destrua tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Acorde antes que seja tarde demais. A graça de Deus liberta. A graça restaura. A graça transforma. Tenha ciência disso. Muito bem! Lembrando a você, Juventude de Cristo, que a editora Betel disponibiliza o PIL, Programa de Incentivo à Leitura, totalmente gratuito lá no nosso site, que certamente vai agregar e muito aos estudos da palavra, com dicas, textos, indicadores, que vai com certeza agregar e muito o seu conhecimento.
recebendo hoje aqui a nossa representante da Juventude de Cristo, a nossa querida Juliana Nascimento, ela é diaconisa, teóloga. Juju, o que você trouxe hoje para agregar o pio da lição de hoje? Obrigada, tia Aninha. Para mim é um prazer estar aqui mais uma semana no Conectados na Lição. E o pio dessa semana tem o título 8 ensinamentos do tabernáculo para a vida do povo de Israel. Então acesse lá o site da Editora Betel para saber um pouco mais sobre esse assunto. Faça o download gratuito do seu programa de incentivo à leitura. E já vamos para a nossa pergunta. Pastor César Rosa, a juventude quer saber como se evidencia a cristologia no tabernáculo. Aqui nós chegamos no ponto central do tabernáculo, que é a pessoa de Cristo. Obviamente que quando o escritor aos Hebreus fala que o tabernáculo servia de sombra das coisas que estariam por vir, naquela época, o povo não entendia, né, sobre a revelação que viria pelo tempo. Mas todo o tabernáculo aponta para a cruz e aponta para Jesus. E é por isso que é de grande importância dentro da cristologia, porque essa matéria, outra matéria teológica aqui também, que é a cristologia, a doutrina acerca, o estudo acerca de Jesus Cristo, é bem evidenciada quando olhamos para o tabernáculo. Só para você ter base, Jesus é superior a todo o sacerdócio terreno. Não somente isso, mas ele também é considerado o sacrifício perfeito. Duas questões no Antigo Testamento que nós tratamos aqui no passado. A martirologia, pecado, e também a questão soteriológica, que é a questão da salvação. No tabernáculo, o sacerdote estava aí, o seu ofício, e também ele degolava os animais no altar de holocausto. Jesus, ele não somente foi o intercessor de uma nova aliança, como também foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo esse projeto de Deus no deserto, chamado de tabernáculo, ele não veio apenas cumprir um propósito de Deus em ser o centro da vida do povo de Israel. Ele veio também como figura de coisas que viriam acerca do Senhor Jesus Cristo. Olha bem, o escritor aos Hebreus mesmo vai dizer que Jesus, ele nos abre uma nova porta pelo seu véu, isso é, pela sua carne. O escritor aos Hebreus também vai dizer que quase todas as coisas na lei se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecado. Sabemos pelas Escrituras que Jesus, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue inocente para salvar uma humanidade. Então, Jesus é o personagem central do tabernáculo. Nós percebemos e nós veremos em lições posteriores que Jesus estava presente no pátio, estava presente na tenda da congregação, estava presente no lugar santo, no lugar santíssimo, estava presente na cobertura, ou seja, tudo aquilo apontava para um plano, um desígnio maior de Deus. E que nós venhamos a cada dia mais, queridos, resgatar essa cristologia que precisa muito ser pregada nos dias atuais. Infelizmente, vivenciamos dias onde anjos, em alguns lugares anjos são bem mais afamados do que Jesus. Existem lugares por aí que o povo tem dificuldade em aceitar e pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas que nosso evangelho seja cristocêntrico, que Jesus seja o centro da nossa mensagem. Não nos afastemos daquilo que foi o primor da igreja primitiva. A mensagem da igreja primitiva talvez não tinha os atrativos que essas mensagens odiernas possuem, mas ela tem aquilo que nenhuma mensagem produz, que é arrependimento, mudança de ver e direito de vida eterna em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Perfeito! Conectou?
Pois é, a editora Betel disponibiliza para você, lembrando a você, hein, que nós temos nosso livro subsídio do trimestre, O Tabernáculo e a Revelação de Jesus, que certamente vai ampliar e muito seus conhecimentos nos estudos da Palavra de Deus. Bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer a todos a audiência, o carinho, você que está compartilhando, comentando e curtindo aí o nosso canal. Se Deus quiser, voltaremos na próxima semana com mais um Conectados na Lição. Deus abençoe.